Então, como eu estava falando para vocês, eu descobri por acaso que existe um livro que é Jimmy Page no Brasil. Aí eu fiquei curiosa. Aí ontem eu consegui baixar o e-book e fiquei lendo. Aí, cara, eu falei, ou eu estou viajando ou eu não trabalhei com eles. Porque tudo que eles falam, da onde eu estava, né, que é o show do Hollywood Rock, em 96, no Maxwood Plaza, depois aqui no Sheraton, nada do que eles contaram bateu para mim. Em primeiro lugar, eles falam que estava só o baterista, o Lee, né, Michael Lee, e o guitarrista, o baixista, o Charles. Eles não sabem que Charles é genro do Robert Plant. Olha quanta coisa. E mais do que eles, também tinha o Edward, tecladista, e tinha o Nick, não lembro o nome dele certo, que tocava um instrumento medieval. Então, assim, já tem um furo aí jornalístico, né? Não está todo mundo. Quando eles foram para... O Robert Plant chegou aqui no São Paulo, eu não ia trabalhar com eles, eu ia trabalhar com uma banda de reggae, de Londres também, da Inglaterra, e na última hora me botaram com eles, eu subi o elevador com uma hippie e um bebezinho. Aí eu descobri que a hippie era de Mena. Foi a minha sorte, porque a gente ficou batendo papo, ela me achou super simpática, e depois comprou toda, me acarinhou o tempo todo junto ao Jimmy Page. Aí o Robert Plant, de toalhinha no quarto dele, não, primeiro ele foi cantar naquela passagem de som que eles falam aqui no livro, que o Carl Book estava, não sei o quê, Carl Book virou para mim e falou assim, eu vi, hein, eu vi ele cantando para você, Baby, I'm Gonna Leave You. Aí eu comecei a rir. Aí no mesmo dia, o assistente do Plant me pede para ir no quarto dele para ajudá-lo a procurar o óculos. O cara estava de toalhinha de banho, de rosto, praticamente nu, né? Aí eu não entendi nada, ele ficou sem graça e morreu o assunto. Aqui no Rio, eu fiquei junto com a Scarlett Page, que é a filha do Jimmy. E eu me lembro que eu falei para ela, falei assim, você é Scarlett Plant? Ela falou, não, Scarlett Page. E ela era fotógrafa e amiga do Smashing Pumpkins, que também eles não contam nada disso, não falam nem dela, nesse livro aqui, ó. Aí fala da festa do Joá, que eles foram, e a festa rolou até 7 horas da manhã, mentira. O Page não saiu do quarto dele hora nenhuma. Quem foi? Foi o Plant, porque eu quase que obriguei, eu pedi, sinceramente, porque era uma amiga minha que estava organizando, a mulher de um dos organizadores do evento, né? E aí o Plant foi com dor de garganta, ficou pouquíssimo, perguntou quem era minha prima, apresentei ao Felipe Midani, filho do André Midani, que era meu cunhado na época, e eu voltei com ele rapidinho. Aí fala aqui, ó, que o Raimundo e o Fábio Massari da MTV estavam no palco. Eu não lembro disso. Só tinha eu, algumas pessoas que eu conhecia da gravadora, e olhe lá. Só se eles ficaram do outro lado do palco, mas essa cabeçada aqui do palco... as músicas do Zeppelin, essa história eu vou contar para vocês. As músicas do Zeppelin é o seguinte, eles não iam tocar aqui no Rio as 3 músicas finais. Eu enchi o saco dele dizendo que Carioca era super roqueiro, Janis Joplin veio aqui pro estado do Rio, Mick Jagger ficava em Búzios, enchi o saco, eles não queriam tocar nada do Led Zeppelin. E quando terminou o show, né, que o Page agradece, tinha um babaca lá, grosseiro, que trabalha com ele, que me empurrou. E os caras falaram, o Page vai ficar puta, hein? Ela é da turma, ela tá trabalhando com eles. Aí o Page e Plant vieram na minha direção, o cara quase desmaiou, né? Falou, agora que ela vai falar tudo. E falaram assim, o que a gente toca? O que você acha que a gente toca? Aí eu, burra, falei assim, rock and roll. Rock and roll, sem saber que eles tinham daquela música que eu conhecia, se chamava rock and roll. E eles entraram, still a long time as a rock and roll. E a galera começou que todo mundo falou que foi notório, que foi capa, mas só existiu isso porque eu enchi o saco deles para tocar essas 3 músicas. Entendeu? E também fala aqui a história que uma Lia Eister, que era da Rádio Fluminense, eu sou primo do Luiz Antônio Melo, irmã do Álvaro Luiz, que era do marketing, Luiz Antônio, fundador da rádio. Desculpe minha ignorância, mas eu nunca ouvi falar dessa mulher, Lia Eister, e que ela ficou batendo papo com ele, com Page Plant, na piscina do Sheraton. Piscina do Sheraton, a única hora que eu lembro dos dois juntos foi quando estava eu, Page Plant e Jimena, e o Plant ficou sacaneando, dizendo que eu não era fã deles, pro Page contar para mim o dia que eles estiveram na casa do Elvis Presley, que eu tinha cara de gostar de Elvis Presley. Aí viemos os 4 andando, teve feijoada, realmente o Jimmy Page estava de saco cheio daquilo tudo, foi pro quarto, mas eu não lembro hora nenhuma dele sair do quarto dele. A única hora que ele apareceu foi na janela, na sacada com a Jimena. Então, assim, tem um monte de coisa ali que eu realmente não lembro. Eu vou até ligar pro Camilinho, que era o segurança dele, né?
Camilinho, um dos melhores seguranças do Brasil, vive disso. Trabalhou para Steve Wonder, todo mundo. Que era o único cara que chegava perto do Jimmy Page. Que isso tudo eu não lembro. Quando acabou esse show lendário, o Mike, que é o baterista, falou: Dudinha tá com moral, hein? Jimmy Page e Robert Plant perguntaram para você que música eles iam tocar, não fazem isso com ninguém. E quando acabou o show, eu fui com Scarlett, a filha do Jimmy Page, tomar água de coco no Mirante do Leblon. E no dia seguinte eles foram embora, teve a festinha, não sei o quê, depois eles foram embora. O Robert Plant foi na praia com uma amiga dele de Londres, brasileira que mora em Londres, ali no PP, só isso. Aí me deu um beijo na boca de sacanagem, porque ele falou que quando aí tinha uma fotógrafa, ele me deu um beijo porque ele falou que eu era tímida. Brincadeirinha deles, super tranquilos. Eu só sei que eu trabalhei com eles porque eu tenho uma carta da Scarlett Page para o pai e eu tenho All Inclusive, que é um cartão que só quem é do crew, profissionais que tem. Mas esse livro, assim, eu não entendi nada do que estava escrito ali. Nem sabia que o Coelho, que eu trabalhei também com o Biquíni Cavadão, estava na feijoada. O Mainar nem queria ir. Aí Marcinha, que era essa sim, da locutora da Fluminense, me ligou e falou: você acha que o Mainar tem que voltar de Angra? Eu falei: se ele resolveu fazer uma festa para os caras, tem, né? Aí, assim que o Mainar foi... Só isso, não teve nada dessa história que eles estavam até 7 horas da manhã na piscina do hotel, que chegou essa mulher da Rádio Fluminense, que não sei nem quem é, eu não lembro de nada disso. Desculpa.